E aí, pessoal, tranquilo? Bom, tô aqui no recesso do judiciário e resolvi fazer um passeio aqui para levar minha mãe, minha irmã e minha sobrinha para passear. A gente tá aqui em Manguaratiba, mas não sei se dá para ver pelo vídeo, tá chovendo um bocado. Aí isso me lembrou, assim, uma característica que eu considero muito essencial para quem presta concurso público, que é a capacidade de adaptação. Então, dentro desse contexto, eu reservei, né, a pousada que a gente vai ficar aqui já tem um tempo, e eu não imaginaria que o tempo estaria assim, chuvoso nesse período. Então, já estava reservado, já paguei metade do valor, então tem que vir. Então, o que a gente faz dentro desse contexto que não tem jeito? A gente precisa se adaptar. E assim também funciona com os concursos públicos. Porque a gente fala muito aqui da importância da gente se planejar, né? Da gente fazer um planejamento para os nossos estudos, a gente fazer um cronograma bem estruturado, com os horários certinhos e tudo mais. E tudo isso tá valendo, né? Tudo isso você realmente precisa fazer. Mas tão importante quanto você fazer um bom cronograma de estudo é você realmente ter uma capacidade de adaptação e saber que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É bom a gente ter essa consciência, né? É bom a gente já ter esse conhecimento prévio. Por quê? Para a gente não se desesperar ou para a gente não ficar cobrando além do que a gente necessita. Então, quando a gente for fazer um planejamento, a gente já tem que contar também com imprevistos. A gente tem que contar que vão acontecer coisas ali que vão fugir ao nosso controle e também contando com isso, a gente já deve colocar ali um espaço talvez ali para a gente compensar algum estudo, ou às vezes aceitar que dependendo do contexto, em um determinado dia, a gente não vai conseguir cumprir aquele cronograma e naquela semana não vai ter como compensar. Se acontecer, se não for o caso às vezes de ser um motivo de procrastinação, você não precisa ficar se martirizando por isso. O que você faz? Você passa aquela semana, você faz o que dá para fazer, e na semana seguinte você segue com o seu cronograma. Então, às vezes, se você se programou para finalizar, sei lá, um contexto qualquer de um conteúdo em 3 semanas, às vezes, por conta de um imprevisto, você vai precisar de 4. E não tem problema com isso, sabe? O que você tem que tomar cuidado é para ver se às vezes isso não foi alguma procrastinação da sua parte. Aí já é diferente, porque a gente tem realmente 2 contextos diferentes, né? Um é algo que foge ao nosso controle. Então, se acontecer algum imprevisto que fugiu ao nosso controle, a gente tem que ter essa capacidade de adaptação, seja compensando em algum outro momento, seja, às vezes, só aceitando que naquela semana a gente não vai conseguir fazer o que a gente planejou e vai ter que estender um pouquinho. E é isso, sabe? Você fazendo essas adaptações sem se martirizar. Agora, se você percebeu que você procrastinou, que você às vezes não fez a quantidade de tempo que você determinou, porque você ficou de preguiça, você ficou deixando para depois, você se distraiu com alguma outra coisa, então é o caso de você analisar, tá? Por que eu procrastinei? O que aconteceu hoje? O que aconteceu essa semana que fez disparar esse gatilho de fazer com que eu não estudasse? Foi rede social? Foi convites de amigos, sabe, coisas que você não conseguiu dizer não, família, o que foi? Foi alguma coisa interna, sabe, alguma coisa que você estava sentindo? Se foi alguma coisa que você podia ter evitado, que você poderia ter seguido o seu cronograma, mas você não seguiu, você tem que fazer realmente essa autoanálise para ver o que aconteceu e como que você pode evitar isso. Se for em redes sociais, por exemplo, então é o caso de você às vezes pesquisar por aplicativos que bloqueiem ali as notificações, sabe? Deixar em modo offline para você evitar de mexer no celular em determinados horários. Se forem amigos te chamando, então é o caso de aprender a dizer não, sabe? Familiares, às vezes conversar com as pessoas que moram com você. Enfim, você tem que ver o que dá para fazer dentro do contexto da sua realidade e tentar se adaptar de modo que isso não aconteça de novo, sabe? Se for o caso, por exemplo, se às vezes dentro do contexto familiar você não tem como conversar com as pessoas ou realmente elas não entendem de jeito nenhum, você pode procurar às vezes uma biblioteca, sabe, para você tentar estudar
ou algum outro espaço público que seja destinado para isso. Por exemplo, em Bangu tinha uma biblioteca, acho que não sei se ainda tem, mas tinha uma biblioteca que ficava no centro ali do bairro. Então poderia ir para lá, por exemplo, para estudar. Uma coisa que eu fazia bastante quando eu não conseguia estudar em casa era ir até os cursinhos, porque nos cursinhos tinha salas que eram destinadas para isso, né? Na época tinha algumas salas lá que eram que os professores, os donos do curso, eles deixavam para as pessoas estudarem. Então o que eu fazia? Eu ia até esses cursos e estudava. Então assim, eu me virava. Por exemplo, quando eu estava me sentindo desconcentrado, por exemplo, tinha uma coisa que eu fazia que parecia coisa de doido, que era o seguinte: eu não estava conseguindo me concentrar no estudo. Aí eu fazia o seguinte: eu saía de casa, eu pegava uma van ali de Bangu, e era uma van que ia até o Barra Shopping. Aqui, não sei se você conhece a geografia do Rio de Janeiro, mas eu saía de Bangu até o Barra Shopping nessa van, porque nesse período em especial eu já tinha me acostumado a estudar em transporte público. E só para deixar claro, nem sempre eu consegui estudar em transporte público. Foi uma coisa que eu tive que insistir até eu conseguir me adaptar, né? E me acostumar a estudar em transporte público. Mas uma vez que eu me acostumei, era até um dos lugares em que eu conseguia me concentrar mais, na verdade. Então, eu às vezes, quando estava me sentindo desconcentrado dentro de casa, eu saía, pegava uma van até o Barra Shopping, aí estudando no caminho. Aí quando chegava no Barra Shopping, tinha uma livraria lá, a Saraiva. Aí eu entrava na Saraiva, ficava estudando ali até eu perder a concentração de novo. Aí quando eu perdi a concentração na Saraiva, eu ia até a praça de alimentação. Quando eu perdi a concentração na praça de alimentação, eu saía de novo para pegar a van para voltar para Bangu, que era um chãozinho também, então demorava um pouco. Então às vezes numa dessas, eu conseguia completar umas 4 horas de estudo em caminho, sabe? Lógico, nesse contexto meu ali era uma coisa um pouco mais extrema. Às vezes eu estava fazendo estudante de um sábado, sabe? Coisa assim, mas funcionava para mim. Então o X da questão é: você se deparou às vezes com algum problema que te impediu de seguir um determinado cronograma, que te saiu às vezes do seu planejamento de uma forma geral, tenta ver o que você pode fazer para você se adaptar e conseguir manter seus estudos, ainda que não seja exatamente o que você planejou. Porque, por exemplo, até dentro desse cenário mesmo, quando eu estava fazendo esses deslocamentos, eu não ia conseguir render a mesma coisa se eu tivesse parado dentro de casa estudando. Tu acaba perdendo um pouco ali do tempo, né, que se tem. Mas se eu ficasse em casa desconcentrado naquele contexto, eu sabia que na verdade não ia render nada. Então para mim era mais jogo eu sair e render o que desse para render do que ficar ali dentro de casa sem render nada, sabe? Então é isso, você tem que ter essa capacidade de adaptação sem se martirizar e sempre sendo realista com você, para ver, tá, foram motivos alheios à minha vontade? Se forem motivos alheios à sua vontade, não se martiriza por isso, estende às vezes o cronograma se for preciso, sabe? Se você separou algum horário, algum dia para você conseguir às vezes fazer, né, essa compensação, você faz. Mas se não fez, ou então se você às vezes já cobriu já todo o seu período de compensação, ele já foi usado, sabe, por algum motivo, se foram motivos alheios à sua vontade, só não se martiriza, segue com a vida. Como a gente sempre fala por aqui, é muito importante você internalizar isso. O concurso público é um caminho de longo prazo. Não entra nessa neura de que você precisa passar em 2 meses, 3 meses, 6 meses, sabe? Não coloca um prazo, só coloca que você tem que estudar com constância, que você tem que estudar todos os dias, que você tem que adaptar as técnicas de estudo para a sua realidade e que você vai sempre se autoavaliar para melhorar cada vez mais. Mas não entra numa neura de você ficar nessa de que não preciso passar. Eu sei que às vezes você está numa necessidade, que você precisa ganhar ali o seu dinheiro, mas você fazer isso especificamente, você tentar apressar todo esse processo, não vai te ajudar em nada. Na verdade, só vai te gerar uma ansiedade que eu acho até que vai fazer, na verdade, com que você demore até mais tempo para conseguir passar, sabe? Porque a gente, pensando muito nisso, a gente acaba não se concentrando no que deveria, que são realmente os estudos, em a gente conseguir aprender a matéria. Então tenta não entrar muito nessa neura. Faz essa separação. Algo ali à sua vontade, tenta deixar realmente algum tempo ali para você tentar fazer essas compensações de estudo para imprevistos.
você tem esse tempo que você determinou, é possível dentro da sua realidade, de novo, né? Eu estou falando isso aqui, mas isso for possível dentro da sua realidade. É possível dentro da sua realidade você fazer compensações? Então vai lá e faz essas compensações sem problema. Não é possível, você já está usando 100% do tempo que você tem? Então assim, só aceita que naquela semana você não vai conseguir fazer tudo o que você planejou e que talvez precise estender um pouquinho mais aquele tempo que você tinha planejado inicialmente. E não tem problema quanto a isso. Agora, outra coisa, se você planejou estudar 1 hora naquele dia e você às vezes vai ter 5 minutos, outra coisa que eu sempre recomendo aqui, não deixa pra lá só porque sobrou menos tempo do que você tinha planejado. Estuda o que der. Assim, só tem 5 minutinhos, o que você faz? Ou você faz algumas questões para você ir treinando, ou você pega seus resumos e revisa alguma coisa, mas tenta manter a constância ali do estudo todo dia. E se foi por procrastinação ou motivos ali que você sabe que poderia ter evitado, tenta avaliar tudo isso e tenta ver o porquê que isso aconteceu e ver o que você pode fazer para não acontecer de novo. Vocês sempre criando planejamentos, ou então criando aí barreiras para evitar com que você procrastine, tranquilo? Então essa era a mensagem que eu queria passar aqui para você hoje. Então agora eu vou rodar aqui por praias e outros lugares para ver o que tem para fazer, para eu poder levar minha sobrinha aqui para ela poder se distrair e me adaptar a esse contexto aqui de viagem de praia, mas com chuva, tranquilo? Então é isso, espero que essa conversa aqui possa ter te ajudado. Se tiver te ajudado, deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você, de você às vezes ter procrastinado, ou de você às vezes ter tido algum tipo de emergência que te impediu de estudar e como que você lida com isso aqui também, beleza? E claro, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você não perder outros vídeos aqui com dicas que eu e o Diego a gente vai estar dando aqui para você, tranquilo? Então é isso, abraços e até a próxima.